Quando ouvi pela primeira vez sobre o caso de Elisa Lam, confesso que algo dentro de mim congelou. Não sei se foi a maneira como o nome dela parecia carregar um peso invisível ou o local onde tudo aconteceu, o infame Hotel Cecil, um prédio que mais parecia um personagem de histórias de terror do que um lugar real. Desde então, esse caso tem assombrado minha mente. Elisa era uma jovem canadense de 21 anos, filha de imigrantes chineses. Pelo que pude descobrir, ela era doce, sonhadora e determinada a explorar o mundo antes de começar uma nova fase de sua vida. No início de 2013, decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Foi uma jornada que deveria ser cheia de descobertas e momentos inesquecíveis, mas acabou se tornando o maior mistério que já ouvi. Ela se hospedou no Hotel Cecil, em Los Angeles, um local que tinha um histórico tão sombrio quanto o enredo de um filme de horror. Assassinatos, suicídios, desaparecimentos misteriosos. O lugar parecia atraí-los como um imã. Mas, para Elisa, o hotel parecia apenas uma opção econômica, um lugar onde ela poderia economizar durante sua aventura. Poucos dias após sua chegada, Elisa desapareceu sem deixar rastros. Seus pertences estavam intactos no quarto, mas ela simplesmente não estava lá. Sua família, desesperada, veio aos Estados Unidos para ajudar nas buscas. O caso começou a ganhar as manchetes, e quanto mais eu lia, mais me sentia sugada para um buraco sem fim de perguntas e incertezas. Mas foi só quando vi as imagens da câmera de segurança do elevador que a história realmente me atingiu. Não estou falando de um susto ou um arrepio. Estou falando daquele tipo de sensação que faz você olhar para os cantos do seu quarto antes de apagar a luz. Algo estava errado, terrivelmente errado, e eu não conseguia tirar os olhos da tela. O que aconteceu com Elisa Lam? E, mais importante, o que é que aquele hotel esconde? A primeira coisa que senti ao ver o Hotel Cecil em fotos foi um arrepio estranho, como se o prédio pudesse me ver de volta. Era um edifício antigo, quase imponente, mas havia algo de errado com ele. Não sei explicar exatamente, mas as janelas pareciam olhos vazios, e a fachada desgastada sugeria que o tempo tinha corroído mais do que apenas sua estrutura. Era como se as paredes guardassem segredos que ninguém deveria ouvir. Enquanto eu pesquisava, descobri que o Hotel Cecil era conhecido por ser o cenário de acontecimentos terríveis. Nos anos 1980, foi o lar de um dos assassinos em série mais notórios da história, Richard Ramirez, o Night Stalker. Mais tarde, nos anos 1990, outro assassino, Jack Unterweger, também se hospedou lá. Além disso, o prédio tinha uma longa lista de suicídios e desaparecimentos misteriosos. Eu me perguntava se Elisa sabia de tudo isso quando escolheu o hotel. Provavelmente não. Para ela, era apenas um lugar acessível, perto do centro de Los Angeles. As coisas começaram a ficar estranhas poucos dias após sua chegada. Elisa era ativa nas redes sociais, compartilhando cada passo de sua viagem. Mas, de repente, as postagens pararam. Os pais dela, preocupados, perceberam que algo estava errado quando ela deixou de fazer as ligações diárias para dar notícias. Foi então que eles alertaram as autoridades, e a busca começou. Os funcionários do hotel a descreveram como uma garota gentil, mas ninguém conseguia explicar seu desaparecimento. A polícia vasculhou o prédio, incluindo os quartos, os corredores e até o telhado. Nada. Nenhum sinal de Elisa. E então, surgiram as imagens da câmera de segurança. Aquelas cenas. Eu já tinha ouvido falar delas antes, mas ver com meus próprios olhos foi uma experiência completamente diferente. Elisa estava no elevador, apertando os botões freneticamente, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. Mas quando a porta se abriu, o corredor estava vazio. Ela parecia estar fugindo de algo, ou alguém, que simplesmente não estava lá. Assistir a essas imagens me deixou inquieto. Não era apenas o comportamento estranho dela, era o silêncio. O vídeo não tinha som, mas eu podia sentir a tensão crescendo a cada segundo. Elisa estava assustada, mas com o quê? Ou com quem? Essa pergunta começou a me perseguir. E enquanto eu continuava a mergulhar nessa história, o mistério só parecia se aprofundar.
A busca por Elisa Lam se tornou um caso de interesse público. Todos queriam saber o que havia acontecido com aquela jovem turista canadense que desaparecera sem deixar rastros. Os dias passavam, e nenhuma pista nova surgia. A polícia parecia estar em um beco sem saída, e o clima de mistério em torno do Hotel Cecil só aumentava. Foi então que os hóspedes começaram a reclamar de algo peculiar. Alguns mencionaram que a água dos quartos tinha um gosto estranho, enquanto outros relataram que ela saía da torneira escura, quase preta, e com um cheiro nauseante. No início, o hotel tratou como um problema rotineiro no sistema de encanamento, mas os relatos persistiram, e as reclamações ficaram mais frequentes. Um funcionário foi designado para subir até o telhado e inspecionar os tanques de água. Era uma tarefa simples, algo que ele já havia feito outras vezes, mas naquele dia, algo estava diferente. Ele subiu pela escada estreita, sentindo o peso do silêncio que envolvia o lugar. O telhado do Hotel Cecil tinha uma atmosfera pesada, como se o ar fosse mais denso ali. Quando ele alcançou o primeiro tanque, a visão que encontrou foi surreal. A tampa estava parcialmente aberta, e a água lá dentro tinha uma coloração verde escura, quase preta, exalando um odor insuportável. Ele se aproximou, segurando a respiração, e olhou para dentro. Foi nesse momento que ele viu algo que o fez recuar, com o coração disparado. Flutuando na água, parcialmente submerso, estava o corpo de Elisa Lam. A descoberta foi um choque. A polícia foi chamada imediatamente, e o local se tornou uma cena de investigação. Os bombeiros chegaram para remover o corpo, mas enfrentaram um problema: a abertura do tanque era tão estreita que nenhum adulto conseguiria passar por ela facilmente. Eles tiveram que cortar o tanque para conseguir retirar o corpo de Elisa, o que só adicionou mais mistério à história. Como ela tinha ido parar lá? E por quê? A autópsia revelou que não havia sinais de violência ou abuso. Nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu sistema. A causa oficial foi registrada como afogamento acidental, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Como Elisa chegou ao telhado, que era trancado e protegido por alarmes? Como ela conseguiu entrar no tanque de água, cuja tampa era pesada e difícil de abrir? Enquanto isso, a notícia se espalhou, e o Hotel Cecil voltou ao centro das atenções, carregando consigo uma aura de tragédia e mistério. Para mim, a história só ficava mais perturbadora. Era como se o hotel, de alguma forma, tivesse absorvido o destino trágico de Elisa e o transformado em parte de seu próprio legado sombrio. Eu não conseguia parar de pensar nas câmeras de segurança. Elisa parecia tão apavorada, tão desesperada, tentando escapar de algo invisível. Mas e se aquilo que ela temia não fosse algo que as câmeras pudessem capturar? E se fosse algo que existisse além do que podemos compreender? Depois da descoberta do corpo de Elisa Lam, o Hotel Cecil se tornou o foco de atenção mundial. Mas a tragédia dela não era um evento isolado. Conforme eu mergulhava nas histórias daquele lugar, ficava claro que o hotel tinha um histórico assombroso, como se algo maligno pairasse sobre ele desde sua construção. O hotel foi inaugurado em 1927, em meio à promessa de prosperidade. No entanto, com o tempo, tornou-se um lugar associado ao declínio social e à decadência. Durante a Grande Depressão, o Cecil começou a atrair uma clientela menos prestigiada, e histórias perturbadoras começaram a surgir. Ali, serial killers famosos como Richard Ramirez, o Night Stalker, e Jack Unterweger, um assassino austríaco, se hospedaram enquanto cometiam seus crimes. Ambos usaram o hotel como uma espécie de refúgio, como se a escuridão do lugar fosse um santuário para suas mentes doentias. Hóspedes relataram ouvir gritos abafados à noite, passos ecoando nos corredores vazios e portas que se abriam e fechavam sozinhas. Ao longo dos anos, muitos hóspedes tiraram suas próprias vidas ali. Histórias de suicídios envolvendo saltos das janelas dos andares superiores eram comuns. Alguns visitantes afirmavam sentir uma presença, uma espécie de força invisível que os levava a atos extremos. Enquanto eu lia sobre essas histórias, uma linha do tempo macabra se formava em minha mente, e eu não conseguia afastar a ideia de que Elisa Lam era apenas mais um capítulo dessa narrativa sombria. Muitos acreditam que o Hotel Cecil é amaldiçoado ou, pior,
que ele é uma espécie de portal para algo além da nossa compreensão. As imagens das câmeras de segurança de Elisa Lam continuavam a me assombrar. Quanto mais eu pensava nelas, mais tudo parecia se encaixar no padrão perturbador do hotel. Ela parecia estar fugindo, mas de quê? A teoria oficial sugeria um surto psicótico, mas eu tinha minhas dúvidas. Ela era perseguida por algo invisível, algo que talvez não fosse deste mundo. Em um fórum online, descobri relatos de outros hóspedes que ficaram no Hotel Cecil e experimentaram eventos inexplicáveis. Um casal contou que, certa noite, acordou ao som de batidas na porta do quarto. Quando abriram, não havia ninguém ali. Ao fecharem a porta, ouviram sussurros, como se alguém estivesse do lado de fora, murmurando palavras que eles não conseguiam entender. Outro hóspede relatou ter visto uma figura sombria no final do corredor. Era alta, com uma presença quase opressora, mas não tinha rosto. Ele piscou, e a figura desapareceu. Histórias como essas me deixavam inquieto. Seriam apenas fruto da imaginação? Ou o Hotel Cecil realmente guardava algo maligno em seus corredores? A descoberta do passado sombrio do hotel me deixou ainda mais obcecado pela história de Elisa. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não conseguia parar. A sensação de que algo maior e mais sinistro estava em jogo era inegável. A cada nova descoberta sobre o Hotel Cecil, uma dúvida maior tomava conta de mim: o que realmente aconteceu com Elisa Lam? Eu precisava de respostas, mas quanto mais procurava, mais parecia que a verdade estava fora do meu alcance. Era como se o próprio hotel guardasse seus segredos com unhas e dentes. Decidi investigar os depoimentos de hóspedes e funcionários do hotel na época da morte de Elisa. Uma funcionária contou, anos depois, que, na noite do desaparecimento, ouviu passos no telhado, mas ignorou. Disse que achou que fosse apenas um morador de rua invadindo o prédio. Outro funcionário revelou que, semanas antes, viu Elisa no lobby, falando sozinha, aparentemente muito nervosa. Ela gesticulava para algo que ninguém mais podia ver. Esses relatos só aumentaram o mistério. Se ela estava em um surto psicótico, como a polícia sugeria, como ela conseguiu abrir o tanque de água? Por que suas roupas estavam separadas do corpo? E, acima de tudo, por que ninguém ouviu nada antes que fosse tarde demais? Eu me peguei olhando o vídeo das câmeras de segurança mais uma vez. Aqueles segundos em que Elisa entra e sai do elevador, olhando freneticamente pelos corredores, me causavam calafrios. Sua expressão oscilava entre medo e confusão, como se lutasse para compreender o que estava acontecendo. Ela parecia estar se escondendo, mas de quê? Ou de quem? O mistério me consumiu a ponto de eu decidir visitar o Hotel Cecil. Não para buscar respostas concretas, mas para sentir o lugar, tentar entender o que fazia dele tão macabro. Quando cheguei, senti um frio estranho percorrer minha espinha. A fachada do hotel parecia inofensiva, mas ao cruzar suas portas, havia algo pesado no ar, como se o próprio prédio estivesse vivo, observando cada passo meu. Subi até o andar onde Elisa ficou hospedada. O corredor era estreito, mal iluminado, com uma atmosfera sufocante. Passei pela porta do quarto onde ela ficou, e o silêncio era ensurdecedor. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando imaginar o que ela sentiu em seus últimos dias. Era quase como se eu pudesse ouvir os ecos do passado, como se o lugar estivesse preso em um ciclo interminável de tragédia. O ponto culminante da visita foi subir ao telhado. Quando alcancei o tanque de água onde encontraram o corpo de Elisa, um arrepio tomou conta de mim. O tanque parecia pequeno demais para que alguém pudesse entrar sem ajuda. A porta de acesso ao telhado, que supostamente estava trancada na época, estava desgastada, mas intacta. Ali, no silêncio do telhado, com a cidade de Los Angeles se estendendo ao meu redor, senti uma presença que não consegui explicar. Saí do Hotel Cecil com mais perguntas do que respostas. A história de Elisa Lam continua a ser um enigma, um mistério sem solução. Alguns acreditam que ela foi vítima do sobrenatural, outros, de sua própria mente. Mas, para mim, o que aconteceu ali vai além do compreensível. Até hoje, quando penso no rosto de Elisa no vídeo, algo em mim congela.
Há algo naquele olhar, uma mistura de terror e resignação, que me faz acreditar que, naquele momento, ela sabia que não tinha para onde correr. E o mais perturbador é que talvez nunca saibamos exatamente do que, ou de quem, ela estava tentando escapar.